Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre a profissão de auxiliar de educação infantil. Hoje nós teremos a aula 1 do curso, que é referente ao módulo 1, e eu vou fazer uma introdução à educação infantil. O tema da aula de hoje é conceitos fundamentais da educação infantil, histórico da educação na primeira infância no Brasil e no mundo, e terminando com o papel do auxiliar de educação infantil no ambiente escolar, tá? Eu vou começar com a história da infância e da educação infantil. As duas se confundem, né, até certo ponto, porque o conceito de infância, quando nós pensamos nas crianças nos dias de hoje, nós entendemos que é um indivíduo diferente do adulto, não só em idade, mas em maturidade física, emocional e cognitiva. Hoje nós temos um conceito em que nós aceitamos a criança, principalmente a de 0 a 6 anos, que é o público, 0 a 5 anos, né, que é o público da educação infantil, como um ser muito frágil, muito vulnerável ainda, mas um ser em desenvolvimento constante, que precisa de estímulo, precisa de proteção, precisa de cuidados. Só que nem sempre foi assim a forma como o mundo ocidental, né, enxergava as crianças. A cultura ocidental, ela transformou esse conceito de infância se a gente for ver recentemente, com o surgimento do comércio, da burguesia, conforme eu vou explicar para vocês. Então, a educação, hoje, ela é focada na parte cognitiva e intelectual, mas também muito preocupada com fatores psicossociais, emocionais, né? Porque a gente sabe que um indivíduo, ele só se desenvolve plenamente se ele estiver com o seu organismo equilibrado, ou seja, se ele estiver numa situação de conforto físico, de conforto psicológico, com a saúde mental em dia. E isso hoje é um consenso entre os educadores, né, de que uma pessoa ela precisa estar minimamente bem para conseguir atingir todo o seu potencial, ou pelo menos a maior parte do seu potencial de aprendizagem, né? Então, assim, ainda hoje existem, logicamente, diferenças dentro de uma mesma sociedade, comunidade, na maneira como se trata e como se enxerga a criança. Porque a gente tem que levar em consideração valores familiares, né, a forma como as famílias criam as crianças, o fator renda influencia muito, o nível cultural e educacional dos pais, a religiosidade, outros detalhes que vão influenciar na criação, nos cuidados, na educação das crianças. Nem todas as sociedades tratam a criança do mesmo modo, mesmo aqui na parte ocidental. Eu digo a parte ocidental porque a nossa cultura é muito influenciada pela cultura europeia e americana, tá? E ambas fazem parte do Ocidente. Então, nós somos um grande bloco que forma a cultura ocidental, que não é homogênea, logicamente, vai variar de país para país, de família para família, mas basicamente nós temos raízes históricas em comum que influenciam bastante a forma como a gente lida com as crianças atualmente. E nós ainda sofremos muita influência, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, né? Então, assim, vou começar a contar a história da infância pela Idade Média, né? Porque anterior a isso, a gente tem ali dentro principalmente do cenário europeu, uma grande influência da cultura grega e romana. Ambas enxergavam a criança apenas como um adulto em miniatura, e havia uma diferença básica entre crianças de família rica, que recebiam uma educação para serem, principalmente os meninos, né, para seguirem o caminho dos pais, educação das crianças pobres para desenvolver algum tipo de ofício, e crianças que nasciam escravizadas. Com a queda do Império Romano, as invasões bárbaras, a gente tem a formação dos feudos, a gente tem o período da Idade Média na Europa. Esses feudos, eles eram autossuficientes, eles eram formados pela nobreza, que era o senhor feudal e sua família, e pelos servos, que faziam parte ali do feudo, da mão de obra do feudo. Junto a isso tinha o clero, a Igreja Católica influenciava
dominava a intelectualidade, a cultura da época, né? Ela era muito influente entre os reis, porque eram monarquias, embora os feudos fossem muito independentes, e a igreja influenciava também os senhores feudais. As famílias tinham muitos filhos e ansiavam para que eles crescessem depressa para poderem realizar tarefas, só que devido à falta de cuidados, de atenção e às péssimas condições de higiene da época, muitas crianças morriam ainda bebês, inclusive entre os nobres, né? As que chegavam aos 7 anos, mais ou menos, ricas ou pobres, elas não ficavam com as suas famílias. As pobres iam aprender ofício, então elas iam morar com a família que iria ensinar o ofício para elas, e as crianças ricas, filhas dos senhores feudais, elas tinham tutores. A menina para aprender como ser uma dama, né? Enfim, se dedicar a casamento, essas coisas. Ou aprender coisas, entre aspas, de mulher, como costura, boas maneiras, orientar as servas, e os meninos aprendiam um pouco aí de literatura, aprendiam a ler, escrever, enfim, não era uma educação muito aprimorada. Vocês têm uma imagem aí que mostra crianças e adultos, e é muito difícil identificar quem é criança e quem é adulto quando a gente vê imagem de idade média, porque as crianças eram retratadas com características de adultas. Primeiro que elas eram tratadas como adultas, elas faziam serviço desde cedo, não havia um cuidado com a infância, né? Nenhum tipo de proteção, nem intelectual, nem física, usavam roupas de adulto, né? E também outros motivos que vocês podem acessar o link aí e entender melhor como era tratado a infância na Idade Média.